O ponto de partida da escola-casa é o porão, iniciando a construção da escola-casa pela sua base. Começo pelo porão, pensando em A Poética do Espaço, de Gaston Bachelard, onde o porão representa a parte mais profunda da casa, o espaço das fundações, onde ficam guardados os medos, os silêncios e aquilo que sustenta toda a estrutura. Se proponho pensar a escola como casa, faz sentido começar por esse nível mais íntimo e estrutural. A escola-casa, estrutura coletiva, mas repleta de experiências pessoais, se forma ao nosso redor a partir deste cômodo, o porão. Afinal, é o espaço onde estamos na nossa forma mais honesta e legítima, a infância. Antes de falar dos encontros, ou dos sonhos, ou dos medos, é necessário iniciar onde estão essas experiências que marcam o sujeito de forma mais intensa e que moldam a maneira como ele passa a habitar esse espaço, antes mesmo de conhecer a escola-casa. A partir dessa metáfora, apresento a ideia de que a escola-casa não é apenas um espaço físico, mas um território simbólico. O porão concentra as experiências que muitas vezes ficam escondidas, mas que continuam operando na formação do sujeito. É nesse movimento que começo a revisitar minhas memórias escolares e pré-escolares, comparando-as, compreendendo que elas não são apenas lembranças isoladas, mas partes constitutivas da minha identidade. A escola aparece, então, como um espaço que abriga e ao mesmo tempo tensiona quem somos. Cada cômodo da escola-casa é organizado com reflexões a partir de objetos simbólicos, próprios de cada espaço. Aqui no porão, o primeiro deles é o espelho. O espelho representa o confronto com a própria imagem. É ali que temos o nosso último reflexo antes de entrar na escola, antes de passarmos por uma série de moldagens. Nesse espelho, desde cedo, consigo enxergar marcas relacionadas a gênero e sexualidade. É um momento da vida mais inocente, ingênuo. Por mais que tenhamos experiências negativas desde cedo, nem sempre as compreendemos. Elas ainda não possuem um espaço físico a ser sinalizado como um deslugar. Elas existem, mas seguimos sendo o que somos. Nesse reflexo, vemos uma identidade ainda não formada, mas com características únicas que guiarão nossas experiências futuras na escola. O segundo objeto é a tela em branco. A tela já não representa mais necessariamente o que somos, mas como devemos nos preparar para enfrentar a escola, que pode operar como espaço de limitação, mas também como espaço de possibilidade. Dialogando com Bell Hooks e ensinando a transgredir, a sala de aula é um potencial espaço de liberdade e transformação, desde que exista um compromisso com práticas pedagógicas críticas e com a escuta das diferenças. A formação não se reduz ao conteúdo curricular, ela acontece nas relações, nos gestos, nas oportunidades e nas ausências que atravessam o cotidiano escolar. A lâmpada encerra a gama de objetos simbólicos do porão. Aqui, ela simboliza o gesto de iluminar minhas memórias, já adulto. Para a elaboração dessa pesquisa e exploração da escola-casa, decidi visitar duas das escolas pelas quais estudei por mais tempo. Coincidentemente, uma repleta de deslugares e outra formada por diversos lugares. A primeira visita foi à escola onde estudei durante os anos finais do ensino fundamental, um espaço cheio de memórias negativas. Para minha visita, cheguei à escola enquanto as crianças iam para casa, felizes ao final de mais um dia de aula. Depois, pude experimentar ficar praticamente sozinho naquela escola, aquela escola que tanto me assombrou. Explorei livremente jardins e corredores. Ao revisitar esses espaços, percebo que a arquitetura escolar não é neutra. Dialogando com André Zrankin, em Paredes que Domesticam, é possível perceber como corredores, salas, tetos e muros disciplinam corpos e comunicam valores. A estrutura física da escola também participa da formação, produzindo sensações de pertencimento ou de exclusão. Assim, o porão estabelece as bases conceituais e afetivas da escola-casa, antes mesmo de adentrarmos ela, afinal, estamos no subsolo. O porão é o espaço de partida, pois ele abriga nossas primeiras formações pré-escolares, um cômodo sem janelas exteriores. No capítulo 2, nos deslocamos do porão para a sala da escola-casa. Se no porão estavam guardadas as camadas mais íntimas da memória, do que éramos na infância mais pura, a sala surge como espaço de convivência e também de vigilância.
estamos oficialmente dentro da escola. Assim, a sala é o lugar onde o íntimo encontra o olhar do outro. É nesse ambiente que a escola deixa de ser apenas experiência interior e passa a se tornar performance social. Regras, gestos, silêncios e ausências começam a moldar comportamentos e identidades. Dentro dessa sala, um objeto se destaca: o baú. O meu baú abriga os meus diários da infância e adolescência. Desde cedo sempre gostei de escrever e registrar o que acontecia ao meu redor. Desde detalhes bobos, como algum brinquedo que ganhei, algo que queria muito, até pontos mais importantes da adolescência, como o bullying sofrido em silêncio e quando me descobri gay e contei para minha mãe. Ao revisitar essas escritas, compreendo que elas funcionam como um espaço de sobrevivência simbólica. Nem sempre eu escrevia a verdade, afinal de contas não podia correr o risco de alguém encontrar o meu diário e saber meus segredos mais densos. Dessa forma, passei a escrever em códigos, e a partir desses códigos, iniciei uma escrita inventiva, talvez sem nem perceber. Ali eu simplesmente me inventava, camuflava, deslocava nomes, criava narrativas que protegiam aquilo que ainda não podia ser dito abertamente. A escrita foi, ao mesmo tempo, esconderijo e abrigo. A partir de Marie-Christine Jossot, em Experiências de Vida e Formação, reconheço nesses registros os chamados momentos charneira, passagens decisivas entre etapas da vida, especialmente no período da descoberta da minha identidade e das tensões familiares que atravessaram aquele tempo. Esse retorno aos diários evidencia como a escola pode se tornar deslugar latente. O ambiente escolar, especialmente durante o período do bullying e da pressão heteronormativa, passou a ser um espaço de controle constante do corpo, da fala, dos gestos, das expressões e dos sentimentos. A sala, que deveria ser espaço de convivência, transforma-se também em espaço de vigilância. Ao mesmo tempo, a escrita cria um ninho, como propõe Bachelard, um gesto de acolhimento necessário para continuar habitando o mundo. Ao reler meus diários, pude perceber que ele camuflava tudo o que eu não queria enfrentar. Enquanto sofria bullying na escola e entendia minha sexualidade, eu escrevia sobre como a escola era um espaço fantástico para mim, mesmo sendo o oposto. Enquanto meus pais se separavam e eu precisava mudar de cidade e escola repentinamente, eu escrevia sobre como eu estava apaixonado por uma colega de sala, e essa colega sequer existia. Essa escrita inventiva me poupou. Revisito esses registros com um aperto no peito. Afinal, passar por tudo isso não é algo que uma criança e um adolescente deveriam passar. E a escola intensificou tudo de negativo, se tornando um deslugar quase que por completo. Mas a sala da minha escola-casa não é apenas o baú, ele também abriga o sofá. O sofá, aqui, representa a visita à segunda escola, onde estudei durante o ensino médio e onde experimentei maior pertencimento. No baú, revisitei o que foi dor e no sofá me sento para observar com mais serenidade o espaço físico que possibilitou transformações. Essa escola parece como um lugar de reconstrução e de abertura. Durante minha visita a ela, ao caminhar pelos corredores, pelos jardins, percebo como os espaços nos formam tanto quanto nós os formamos. A natureza dessa escola assume papel fundamental nesse processo. Os espaços verdes e até mesmo as frestas nos muros tornam-se metáforas de respiração. Ali, a experiência do infraordinário nos pequenos gestos, os detalhes quase invisíveis, passam a ganhar relevância. A memória não se constrói apenas pelos grandes acontecimentos, mas pelo que se fixa sensivelmente. O som de uma porta, a luz no corredor, até mesmo um cartaz no mural. O passado afina o olhar para o presente. A sala é espaço de confronto e elaboração. Nela, a memória presente se sobrepõe. Ao revisitar a escola, percebo que não é possível identificar todas as marcas deixadas, mas é certo que houve troca. Eu fui afetado por aqueles espaços e também os afetei. A sala prepara o movimento seguinte da pesquisa, a subida ao sótão, onde a casa deixa de ser apenas vivida e passa a ser pensada. O capítulo 3 é uma subida até o sótão. Ainda inspirado em Bachelard, aqui é o espaço da luz, do pensamento que tenta se reorganizar. É onde os medos se racionalizam e onde as lembranças são guardadas, mas também classificadas. Nesse momento da pesquisa, a escola-casa deixa de ser apenas minha
e passa a obrigar outras vozes. O foco já não está só nas minhas experiências, mas na escuta do outro e nas relações entre pertencimento e exclusão que atravessam diferentes trajetórias. O primeiro móvel aqui é a estante, onde apresento a roda de conversa realizada no segundo encontro do Pincel ao Pixel, evento realizado pelo Fotografem no Cassino, em setembro de 2024. As narrativas compartilhadas ali funcionam como livros organizados em uma estante simbólica. Cada relato ocupa um lugar, revela uma escola distinta. Na roda de conversa proposta a partir de questionamentos direcionados à vivência escolar, surgiram falas sobre acolhimento, sobre professores marcantes, mas também sobre bullying, silenciamento, diferença e ausência de escuta. A escola aparece como um espaço múltiplo, para alguns, extensão de casa, para outros, território de dor. A partir dessas vozes, a escola-casa se amplia e se tensiona. Ela deixa de ser uma imagem fixa e passa a ser compreendida como construção coletiva, atravessada por disputas, afetos, conflitos e também por sonhos, os mais íntimos. No subcapítulo Abajur, a reflexão se volta para a minha prática no estágio, realizado com uma turma do curso de licenciatura em artes visuais. O abajur simboliza uma luz íntima que ilumina zonas de penumbra de experiência docente. Aqui, reflito sobre as propostas realizadas na disciplina de Artes Visuais na Educação 2, articulando os conceitos de lugar e não lugar, a partir de Marc Augé, com a noção de lugares e deslugares, conceito usado para classificar os cômodos da escola-casa. A primeira atividade consistiu em um trabalho com postais. Levei diversos postais contendo fotografias das escolas visitadas por mim e depois de distribuí-los pela turma, pedi que escrevessem alguma memória que aquela fotografia emergiu. O resultado foi uma cartografia marcada por contrastes. O mesmo postal provocava sentimentos positivos em alguns e negativos em outros. A partir desses relatos, reforça-se a ideia de que o lugar não é apenas geográfico, mas afetivo. A escola pode ser simultaneamente casa e exílio, lugar e deslugar. Em Janela, reflito sobre outra atividade realizada com a turma. Dessa vez transformamos autorretratos em adesivos. Após intervenções nas próprias imagens, cada estudante escolheu um lugar e um deslugar no centro de artes para colar o seu autorretrato. Caminhamos juntos pelos espaços, cartografando essas marcações. O mesmo banheiro, o mesmo elevador, o mesmo jardim foram definidos como lugar e deslugar por pessoas diferentes, evidenciando como o pertencimento e exclusão dependem das experiências corporais e sociais de cada um. Assim, o sótão se mostra abertura. Nele, a escola-casa se revela viva e em constante reconstrução. Identificar e compreender como os cômodos de uma escola funcionam não é uma tarefa corriqueira, ainda mais quando ela também se configura como casa, ou deveria se configurar. Tecer este trabalho foi, antes de tudo, um exercício de escuta, nunca antes feito por mim. Escuta dos espaços, das vozes, das paredes que ainda guardam ecos do que fui e do que tantos ali foram. Outra atividade árdua, que me custou muitas indagações pessoais. A escrita dessa dissertação também é uma forma de habitar essa casa erguida com memórias, imagens, vozes e reflexões, possibilitando uma escrita viva e latente. Toda casa é também um corpo, e toda pesquisa se faz um caminho de volta para si. A partir das memórias revisitadas, das fotografias, das entrevistas e das práticas pedagógicas, a escola foi sendo compreendida não como um conjunto de paredes fixas, mas como um campo de forças afetivas, onde lugares e deslugares se constituem a partir das vivências. O que se evidencia é que a escola não é apenas um espaço físico, mas um território simbólico que se inscreve nos corpos, nas narrativas e principalmente nas subjetividades da vida. Quando tu chega na escola, tu já chega de uma casa, né? E aí essa casa, ela pode ser acolhedora ou ela pode ser um caos, né?
E aí tu vai entrar em contato com outras pessoas que vêm de outras casas, que também podem ser acolhedoras ou um caos, ou pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acredito que a escola casa ela tem que ser um lugar de acolhimento, né? Porque eu vejo uma coisa que eu sempre pensei isso desde de muito criança enquanto aluna, que a gente convive muito mais com os nossos colegas do que com muitos parentes nossos. A gente passa um período desses 200 dias de letivos. Quem passa 200 dias com os parentes, eu digo parentes, não o núcleo de dentro da tua própria casa, que aí é os 365 dias do ano. Então, os professores acabam sendo, muitas vezes, mais aporte do que muitas pessoas que são dentro da nossa própria casa, né? A gente cria um laço muito afetivo em todo o corpo escolar, com os colegas principalmente também. A gente sabe que os professores aqui, defendendo os professores, estão cada vez mais sobrecarregados nas suas funções, porque a escola é uma casa, mas é uma casa com um propósito, né, de oferecer ferramentas para que o ser humano possa ter conhecimento para lidar melhor com o mundo, né, para estar no mundo. Quando a gente entra na escola, a gente se confronta com uma situação completamente diferente daquela situação que, teoricamente, a gente discutiu na escola, na universidade. O que eu digo sempre é: não abdiquem dos seus sonhos e lutem por seus ideais. Existem na escola as mesmas disputas de poder que existem no país. Então, nem sempre a direção é uma direção humanizada e efetivamente preocupada com abraçar aqueles estudantes e escutar, né? A escuta é o fundamental.